Galera, me responde uma coisa, eu quero saber o que está acontecendo com vocês que estão dizendo que investir em CNC Router não é negócio. Gente, já falei que 2023 é um ano de investimento, é um ano de você abrir o seu próprio negócio e quem está embarcando nessa ideia já está vendo lucro, está ganhando dinheiro assim como eu estou fazendo. Se vocês acham que eu vivo só do YouTube, estão muito enganados, galera. Eu sou uma pessoa que sempre fui pé no chão, nunca gostei de depender de uma única fonte de renda, sempre quis mais de uma, caso uma não desse certo, a outra daria certo. Então é por isso que eu sempre trago conteúdos diferentes aqui no canal para que vocês possam se identificar e abrir o seu negócio de acordo aí com algumas coisas que eu falo aqui no canal. Galera, todas essas coisas que eu faço, essa variedade aí de conteúdo que eu trago aqui para vocês, não é um personagem que eu criei para cá para o YouTube só para ganhar visualização. Não, eu sempre fui assim. Quem me conhece desde criança sabe que todo tempo eu estou fazendo uma coisa nova, eu sou uma pessoa elétrica, eu nunca paro e é por isso que vocês veem muito conteúdo diferente aqui no canal. Sempre fui assim, provavelmente serei até eu ficar mais velha. Pois bem, galera, falando sobre a CNC Router, inclusive eu acho que o nome poderia ser trocado para fonte de dinheiro, porque, galera, não é brincadeira não, é muita coisa que essa máquina consegue fazer. O limite, ó, é a sua imaginação. Então só por aí vocês já conseguem perceber a dimensão da quantidade de produção que essa máquina consegue fazer. E tem gente que acha que investir 15, 20 mil reais não é um bom negócio. Galera, me responde uma coisa, onde é que vocês estão com a cabeça? Com certeza não é no mundo dos negócios. Galera, se vocês acham que esse preço não condiz com a realidade de vocês no momento, calma aí, gente, vamos parar para pensar. A máquina que eu tenho aqui na minha oficina é uma máquina grande e também tem algumas características que eu pedi para que colocasse. Mas se você for comprar uma máquina de entrada, uma máquina básica, ela custa aí a partir de 7, 8, 9 mil reais, que já é um preço bem acessível. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, você consegue recuperar o dinheiro muito rápido. Da minha, por exemplo, a minha primeira máquina que eu comprei, eu já consegui recuperar o dinheiro e além disso, com o lucro dela, eu já comprei outra máquina que está chegando e logo mais eu mostro ela aqui para vocês. Eu estou mostrando aqui para vocês uma produção de tábua de corte que eu estou fazendo aqui na oficina. Como eu já falei para vocês, as tábuas de corte são o meu forte, se bem que ultimamente tem muitas pessoas me pedindo para fazer coisas que eu nunca fiz, coisas totalmente diferenciadas, mas as tábuas de corte continuam sendo o carro-chefe aqui da oficina. E como eu já mencionei em outros vídeos, eu comprei uma máquina desse tamanho, que tem mais de 2 metros aí de comprimento, justamente para colocar uma chapa inteira de madeira. Porque dessa maneira eu não preciso ficar o tempo todo medindo, colocando no ponto zero, reorganizando ali no computador. Então eu faço um plano geral para uma chapa e só coloco a máquina para funcionar. E olha só que bacana dessa máquina, que eu não preciso estar o tempo todo perto dela. Então enquanto ela está trabalhando, eu estou disponível para fazer outro tipo de trabalho e assim adiantar ainda mais o meu dia aqui na oficina. Mas para você que está começando, você não tem espaço para colocar uma máquina desse tamanho, não se desespere. Se você tem vontade de fazer vários trabalhos diferenciados, tem máquinas menores, a partir ali de 1 metro, 1 por 1, você já consegue uma área bem legal para você trabalhar. Galera, acreditem em mim, a vida de vocês vai mudar depois de adquirir uma CNC Router. E qual a principal vantagem de ter uma máquina dessa na sua oficina? Bom, eu vejo na verdade duas grandes vantagens. A primeira é de conseguir realizar trabalhos que se eu fosse fazer manualmente seria muito difícil ou então levaria muito tempo de fazer. E o segundo é pela otimização do tempo. Gente, enquanto a máquina trabalha, e olha que a bichinha trabalha o dia todo aqui na oficina, porque agora que eu passei para revenda ali, para a parte de atacado, então eu estou recebendo muitos pedidos e ela fica rodando ali o tempo todo. Foi até por isso que eu comprei uma segunda máquina, porque enquanto essa está na linha de produção, eu estou usando a outra, eu vou utilizar a outra no caso, para fazer testes e também alguns outros trabalhos menores. Então por isso que eu adquiri a segunda máquina. Mas a principal vantagem, a segunda principal vantagem que eu vejo é essa otimização do tempo. Enquanto a máquina está trabalhando, eu estou aqui gravando o vídeo para vocês, estou adiantando outro serviço, então isso é muito bacana. Então no mesmo período que você está na oficina, você consegue realizar 2 tipos de trabalho, então isso é muito bacana. Vamos falar de custos agora aqui. Qual o custo pós-compra, né? Depois que você compra uma máquina dessa, o que você precisa ainda comprar? Bom, praticamente a fresa
e as pinças também, tá, gente? Porque as fresas não são universais, tá? Cada fresa possui uma arte diferente, então você precisa adaptar com uma pinça diferente. Mas isso daí você pode pesquisar melhor aqui na internet. Qual a fresa que eu mais utilizo? Gente, as fresas que eu mais utilizo são as fresas retas e também a côncava, tá? E todas essas fresas aqui, verdinhas, são da Indefema, que é uma marca que não é especialista em fresa para CNC router, mas as fresas deles são muito boas. Eu posso afirmar isso para vocês porque eu uso diariamente e eu posso garantir a qualidade do trabalho. Lembrando aí, gente, que eu não sou vendedora, eu não estou vendendo nenhum produto aqui, tá? Eu sou influenciadora, eu mostro para vocês na prática como é que funciona, eu falo aquilo que dá certo, que não dá certo, falo o que eu uso no meu dia a dia, mas aí a compra final é com vocês. Vocês que decidem se vão comprar dessa marca ou de outra marca, tem outras marcas aí muito boas no mercado também, tá, gente? Eu estou mostrando aquilo que eu uso diariamente e que dá super certo. Tem fresa que a Indefema não tem, tá, gente? Porque, como eu falei, eles não são especialistas em CNC router. Então, tem fresas mais detalhadas que eu preciso comprar importada, tá? Para poder fazer esse tipo de trabalho. Essas importadas não tem marca, gente. A gente compra aí no Mercado Livre, compra na Shopee, enfim, vai comprando e vai testando para ver se vai dar certo, tá? Mas essas fresas mais comuns, que é utilizada para fazer corte, desbaste, são as fresas da Indefema que eu super recomendo. E continuando, galera, falando sobre essa questão de custos, o que é que você vai precisar comprar além de comprar a máquina, eu vou falar da minha experiência que eu tenho aqui diariamente, tá? Fora a madeira que você precisa comprar, que é a matéria aí que você vai trabalhar, fora isso, você ainda precisa ter uma lixadeira. Pode ser uma lixa comum, galera, não precisa ser a melhor lixa do mundo. Pode ser aquelas rota orbital ou a treme-treme que já funciona, mas também depende do material que você vai trabalhar. Eu, por exemplo, trabalho com painéis, tá? Painel de pinos, painel de eucalipto e painel de teca. Eu também trabalho com madeira dura, mas são poucos trabalhos, são específicos. Mas o meu forte mesmo é trabalhar com esses 3 tipos de painéis. E eles já vêm com um pré-lixamento. Então não há necessidade de você fazer aquele lixamento, passar no desengrosso, não há necessidade disso. Então por isso que o investimento na lixadeira não precisa ser tão alto assim. É claro que você não vai comprar também uma ferramenta que você vai usar 2 vezes e não vai mais funcionar. Você tem que comprar uma ferramenta boa, mas não é necessário ser a melhor do mundo. E um outro investimento que eu super aconselho vocês terem é uma segunda tupia, que na verdade eu falo que a CNC router ela é uma tupia grande, uma tupia gigante, que não deixa de ser, né, gente? Mas uma tupia manual, aquela de laminadora ou então a tupia de coluna, mas mais a laminadora, tá, gente? Por que que eu falo isso? Porque quando sai, por exemplo, as peças, as tábuas de corte da máquina, apesar de que ela mesmo pode fazer ali o processo de arredondamento dos cantos, eu gosto de fazer manualmente. Por quê? Enquanto eu estou fazendo aquele processo que dura segundos, tá? Gente, dura segundos, não vai ocupar muito meu tempo, a máquina já pode estar fazendo outro serviço. Então, em vez de eu estar ali trocando a fresa para ela fazer o arredondado nas peças, eu faço isso, eu deixo para fazer isso fora parte e ela já fica fazendo outro trabalho, porque, gente, isso daí é muito rápido. Você faz ali 1, 2 passadas, pronto, arredondou a borda, aí você faz o lixamento e finaliza do seu jeito. Então, esses são os investimentos que você precisa, além de comprar a máquina. São fresas e pinças, uma lixadeira e também uma tupia manual. Bom, galera, voltando nessa parte aqui das madeiras, dos painéis, eu vou falar para vocês quanto que eu pago em cada uma aproximadamente, para você ter uma noção de custo, até para você fazer contas antes de sair comprando a máquina, tá bom? Lembrando que esse valor que eu vou falar e as medidas também variam de região para região. Até mesmo aqui em São Paulo, se eu for em uma madeireira X e outra Y, vai variar também o tamanho e o preço. Eu vou falar uma média para vocês do que eu compro aqui em São Paulo. Vou começar com um painel de pinos e eucalipto, que tem medidas parecidas e o preço também é muito parecido, tá? Então, um painel de 2,50 m por 1,20 m, com a espessura de 18 milímetros ou de 20 milímetros, está custando aproximadamente R$350, tá? Essa daí é uma média, porque dependendo da madeireira que você compra, pode variar um pouco de preço e de tamanho. Outra coisa muito legal que eu acertei bastante foi tentar atingir um outro tipo de público, aquele público que faz um investimento maior, que realmente paga por uma peça melhor, tá? Então, por isso, eu decidi investir em painel de teca. A teca, para quem não sabe, é essa madeira que vocês estão vendo aí, é uma peça super resistente, leve,
totalmente diferenciada, é muito difícil você encontrar ali uma peça parecida com ela, e realmente as pessoas dão muito valor em uma peça dessa. E é claro que dão valor, né, gente? Porque o investimento é alto pra caramba. Imagina só, painel de pinos custa aproximadamente R$ 350. O painel de teca custa aproximadamente R$ 900. Gente, são 3 vezes mais o valor que você investe em um painel de teca. Porém, claro que tem seu lado bom, que é o quê? É você ganhar 3 vezes mais do que você ganharia investindo em pinos. Então, por que eu decidi também fazer isso, além de querer ganhar mais? É também pela otimização do tempo. Porque, galera, o tempo de usinagem da máquina é o mesmo. Se eu fizer uma tábua de pinos e uma tábua de teca, a máquina vai trabalhar a mesma coisa, do mesmo jeito. Então, eu prefiro que a máquina trabalhe em uma peça que eu sei que eu vou ganhar mais, do que fazer o mesmo trabalho em uma peça que eu vou ganhar menos. Tudo que eu mostro aqui para vocês são coisas baseadas na minha experiência aqui na oficina, na minha experiência como vendedora, como empreendedora, e também dou várias dicas aqui para quem quer crescer no mundo digital, assim como a gente está crescendo aqui no canal. Inclusive, já parando aqui nesse momento do vídeo para pedir o seu like, porque isso ajuda muito o YouTube a entender ali que vocês estão gostando do vídeo e manda o vídeo para mais pessoas que estão precisando da ideia. Então, gente, eu compartilho bastante detalhes com vocês daquilo que eu faço, porque eu quero que vocês cresçam também. Porque se vocês estão assistindo o vídeo aqui no canal, provavelmente vocês querem alguma dica, alguma inspiração, vocês querem algum detalhe que talvez vocês não tenham escutado em outro lugar, então por isso que eu falo mais detalhado aqui para vocês. Já tiveram algumas pessoas que me questionaram pelo fato de eu ensinar demais aqui para vocês. De eu ensinar para vocês aquilo que eu faço, que entre aspas vocês seriam meu concorrente e estariam tirando o cliente de mim. Galera, não pense assim, tá? Não pense assim, porque aqui nesse mundo tem vaga para todo mundo. Vocês podem ver isso em ruas que tem várias lojas do mesmo segmento. Por exemplo, loja de carro. Quando você passa numa rua, tem 500 lojas de carro. Cada um tem o seu cliente, cada um tem o seu produto, cada um faz do seu jeito. Galera, tem vaga para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Então não tenha medo de abrir o seu negócio, de você pensar que o mercado está saturado. Não está saturado, galera. Eu comecei do zero, comecei quando o mercado estaria saturado e eu estou me dando bem. Por isso que eu falo para vocês, mostro detalhes, já dou dica para vocês saírem na frente de muita gente aí, para vocês realmente abrirem um negócio e ganhar dinheiro, tá? E como vocês podem ver, já estou terminando de fazer aqui o segundo painel de teca. O primeiro eu já fiz, as tábuas já estão bem separadinhas aqui, só aguardando o próximo passo, que é o passo do lixamento. Já passei na tupia também para arredondar as bordas e agora estou esperando o restante para poder finalizar o trabalho. Esse daqui foi o vídeo de hoje, compartilhei muita coisa da minha experiência com vocês, falei sobre a máquina, falei sobre os custos dela, depois que você compra uma máquina, o que é que você precisa ainda comprar, falei sobre custos de madeira, quanto que eu gasto aproximadamente nas peças de madeira. Em outros vídeos eu vou falar também sobre questão de vendas, quanto que eu vendo uma peça, quanto que eu tiro de lucro, né? Como que você pode vender, estratégias para você vender também. Então eu tenho muito conteúdo legal para mostrar aqui para vocês, tá, gente? O que eu peço para vocês é que vocês se inscrevam no canal para vocês verem as notificações que estão chegando, porque o YouTube ultimamente não está entregando notificação para todo mundo. Então a pessoa já vai assistir o vídeo depois de 3, 4 dias que o vídeo está no ar. Então, para você assistir o vídeo quentinho, fresquinho, além de se inscrever, ativa o sininho, porque você vai ter certeza que você vai receber a notificação do vídeo, tá bom, gente? Galera, se ficou alguma dúvida sobre o que eu falei aqui, se vocês têm mais alguma curiosidade, coloca aqui nos comentários, ou então me chama lá no Instagram, tem muita gente me chamando lá no Instagram, tá bom? Ou então, se você quiser mandar um e-mail, manda um e-mail também para mim, fique à vontade, que eu também faço o possível para responder o maior número de pessoas que eu consigo, tá bom, galera? E no mais é isso, gente. Eu compartilho aqui com vocês um pouco da minha experiência e eu espero que vocês tenham curtido, estejam curtindo aí esse tipo de conteúdo. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos com muitas dicas legais. Tchau, tchau!